Começou hoje mais uma etapa da campanha de vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Nesta nova fase, as pessoas serão vacinadas com o reforço do imunizante bivalente da Pfizer. Alfenas é uma das cidades do sul de Minas que já começaram a vacinar. A população é onde está Lucas Magalhães. Quantas doses foram disponibilizadas para o município, meu querido? Bom dia. Pouco mais de 2.000 doses aqui para o município de Alfenas. Suzana, boa tarde para você, bom dia, né? Bom dia para você, também bom dia para quem está nos acompanhando nessa semana, uma boa semana para todos nós. Semana que começa com a campanha de vacinação contra a Covid-19. Bivalente por quê? Porque ela serve tanto para as variantes originais do SARS-CoV-2, quanto também para as variantes que são as subdivisões da Ômicron, que teve muito caso de Ômicron aqui no sul de Minas, em todo o país. No começo do ano passado, há cerca de um ano, a gente sofreu um pico de casos justamente por causa dessas variantes que surgiram a partir de janeiro do ano passado. O município de Alfenas foi um dos primeiros que começaram a fazer aqui no sul de Minas essa importante vacinação. Mas atenção, não é para todo mundo nessa primeira fase, como eu falei na abertura do jornal. São para pessoas acima dos 70 anos, são para aquelas pessoas que estão há mais de 12 anos morando em instituições de longa permanência, também para os trabalhadores desse tipo de instituição, são para aquelas pessoas que são consideradas imunocomprometidas, ou seja, aquelas pessoas que têm algum problema no seu sistema imunológico, como pessoas que fazem tratamento contra o câncer, pessoas que são transplantadas, também o soro positivo para o vírus HIV. População ribeirinha e também os quilombolas. E você que está nos acompanhando, é importante saber também o seguinte: quem vai tomar essa dose na campanha contra a Covid-19 em 2023 são aquelas pessoas que ou tomaram as 2 primeiras doses, aquelas doses primárias, no ano passado, ou tomaram as 4 doses. Esse é chamado esquema primário de imunização. Depois de 4 meses, depois dessa última dose, ou depois da segunda ou depois da quarta, aí sim a pessoa vai poder tomar essa dose da campanha de agora, que é a bivalente. Porque assim, à medida que for passando o tempo, outros grupos vão sendo privilegiados, outros grupos vão sendo contemplados. Essa é uma realidade que a Alfenas vive. Está o secretário do meu lado aqui, o Túlio. Muito obrigado, Túlio, por estar aqui conosco. Para você, um bom dia. É uma situação que vocês estão vivendo, ou seja, tem muita gente na cidade que ainda não completou aquele esquema antigo e agora vai precisar completar para tomar a vacina da bivalente. Não é isso? Para você, mais uma vez, bom dia. Bom dia a todos. Exatamente. Alfenas, e muito nesse sentido, que a Alfenas recebeu essas 2.200 doses, 2.202 doses da bivalente, e a gente já quis colocar à disposição. Hoje recebemos, 8 horas da manhã, já tínhamos 4 pontos vacinando, justamente porque a gente tem uma população que precisa completar o seu esquema vacinal, como você bem destacou. A vacina, nesse momento, não é para todo mundo, é para esses grupos prioritários, mas a gente convoca a população para completar esse esquema vacinal, para aí sim, se você tem acima de 70 anos, é imunocomprometido, você faz parte desse grupo, você já poder receber a sua vacina bivalente. A gente tem os institucionalizados também, os nossos idosos, que vão receber essas doses na instituição. Quarta ou quinta-feira nós vamos estar vacinando, mas a gente convoca a população para completar o seu esquema vacinal, para poder ter essa a vacinação da bivalente feita. Com a ajuda da Secretaria Municipal de Saúde, a gente acabou tendo acesso. Em Alfenas, mais de 71 mil pessoas tomaram a primeira dose, mas só 60 mil tomou a segunda e o número vai caindo à medida que essa dose avança. É uma preocupação de vocês, tanto é que vocês estão indo para as empresas, não é isso? Exatamente. Nós temos tido várias estratégias, de ampliar, de fazer busca ativa, porque as unidades estão abertas à população, mas infelizmente tem uma população que acaba não vindo fazer a vacinação. Então nós temos tido estratégias de busca ativa, fazendo campanhas nas escolas, nas creches, nas empresas, para poder ir até a população e poder fazer essa vacinação e deixar o máximo de população mais coberta e mais protegida, porque a gente viu que o sul de Minas sofreu um pouquinho com essas variantes e logo a bivalente vai ampliar o público e quanto antes a população estiver com seu grupo, com seu cartão de vacina atualizado, vai poder fazer a bivalente. Túlio, muito obrigado, bom trabalho para vocês, boa semana. Túlio falou uma coisa importante, tem que levar o cartãozinho de vacinação quando você for fazer a sua imunização. Pessoas que são imunodeprimidas, desse grupo que eu falei, tem que comprovar que tem problema, como pessoas que estão passando por tratamento de câncer e também transplantados e esses outros que eu acabei de falar nessa nossa entrada.
Varginha recebeu mais de 3.500 doses e vai começar a sua vacinação na quarta-feira. Passos, onde tem a central da SRS, né, Superintendência Regional de Saúde, as doses também estão chegando hoje e começa a partir de quarta-feira dessa semana. Suzana, muito importante essa campanha para as pessoas saberem o seguinte: tem que atualizar, tem que ir atrás, tem que tomar a segunda, a terceira, a quarta dose e ir em frente para ficar livre, de fato, desse vírus que está circulando por aqui ainda, né? É mais uma arma na nossa batalha, na nossa luta contra a Covid. Que a gente aproveite. Obrigada. Poços de Caldas e Pouso Alegre também começaram a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19. Milton Guimarães, bom dia para você. Bom dia para você, Suzana, e para todos que nos acompanham aqui no EPTV1. Olha, aqui em Pouso Alegre, a vacinação dessa dose já começou para os idosos acima dos 80 anos de idade. E diante da quantidade de vacinas recebida aqui na cidade, que foi de cerca de 3.000 doses, a prioridade agora é vacinar os idosos acamados e também aqueles que vivem nos asilos aqui do município. E depois eles vão ampliando, né, a possibilidade de outras pessoas também se vacinarem com essa dose. Lembrando então que os idosos precisarão apresentar um comprovante de que já receberam outras duas doses antes de receber essa dose bivalente. E são 5 os pontos de locais de vacinação aqui na cidade. Você confere agora na tela. Os 5 pontos são o Centro de Vacinação, a UBS Cidade Jardim, a UBS Sebastião Reis, a UBS Faisqueira e também a UBS Jatobá. Agora, lá em Poços de Caldas, a aplicação desse imunizante também começou hoje para os grupos prioritários. O município receberá a vacina em lotes e a cada novo lote eles vão ampliando aí as idades para a vacinação. Foram recebidas na cidade 4.632 doses da vacina. A aplicação vai funcionar das 8 da manhã até as 4h30 da tarde. E é importante para você se vacinar levar alguns documentos específicos, que são o RG, o CPF, o cartão do SUS e também a carteira de vacinação, para o pessoal ficar bem atento. Volto com você, Suzana. Tá dado o recado. Alfenas, Poços de Caldas e Pouso Alegre, onde está Milton, começando hoje a imunização com a vacina bivalente anti-Covid. Obrigada, Milton. Bom trabalho. E muita gente ainda tem dúvidas sobre a vacina bivalente contra a Covid-19, né? Para esclarecer, nós convidamos o professor de epidemiologia da Unifal, nosso querido parceiro Sinésio Inácio da Silva Júnior. Professor, seja muito bem-vindo ao EPTV1 mais uma vez. Boa tarde. Obrigado, boa tarde, Suzana. Boa tarde a quem nos assiste. Professor, para começar, qual a diferença da vacina bivalente para as doses anteriores? A diferença é que a vacina bivalente é uma vacina mais atualizada em usar o que as anteriores usavam, que é a partir do vírus original, surgiu lá na China, com 2 subvariantes da variante Ômicron, que atualizam um pouco mais o poder dessa vacina. Porque esse vírus, como se sabe, ele muda muito com o tempo e quanto maior o número de casos. Então, nós precisamos estar sempre atualizando. Ela protege um pouco mais, portanto. Como exatamente essa nova vacina age em nosso organismo, professor? Bom, quando a gente é vacinado, o que a gente faz, e no caso desse tipo de vacina, né, que é uma tecnologia muito promissora, ela faz com que um pedacinho do vírus ele seja reproduzido dentro do nosso organismo. E isso vai estimular o nosso organismo a criar defesas para imediatamente neutralizar o vírus, para ele não se ligar às nossas células e criar também uma memória contra ele. É como se fosse um cartaz de um bandido de procura-se, que o nosso organismo vai ter, então, esse cartaz para encontrar partículas do vírus e neutralizá-las e células que foram infectadas por ele. Por isso que é sempre importante atualizar esse cartaz de procura-se. Professor, pode haver algum tipo de reação contra essa vacina? Suzana, todo medicamento ou chamados imunobiológicos, as vacinas, eles podem sim ter algum efeito adverso. Agora, essas vacinas são, em relação ao que elas podem oferecer de ganho, muito compensatórias. Elas são muito seguras, mas pode sim haver efeito adverso, como existe no uso de diversos
medicamentos. Mas, de novo, o ganho de proteção que ela nos oferece é muito maior do que qualquer efeito adverso que possa acontecer. Agora, professor, reforça para a gente, por favor, inicialmente, quem vai poder tomar essa vacina bivalente e por que este público precisa dela. Ok, então a primeira etapa, etapa 1, né, tem 5 fases. A fase 1 são as pessoas com mais de 70 anos, igual aos 70 anos ou mais, as pessoas que vivem em instituições de longa permanência, mesmo crianças, orfanatos, pessoas abrigadas, idosos em instituições, trabalhadores dessas instituições, pessoas que têm algum problema imunitário, seja por uma doença, por um tratamento, por controlar uma doença autoimune, e as comunidades quilombolas, ribeirinhas, indígenas. Por quê? Porque essas populações são mais vulneráveis a casos graves e a mais casos, né? Pessoas que estão distantes, por exemplo, como os ribeirinhos de grandes centros, têm menos chance de serem em tempo oportuno socorridos. E as pessoas mais frágeis também têm um risco maior de evolução pior, contra o que a vacina protege muito. Depois, as pessoas de 60 a 69 anos, depois gestantes e mulheres que tiveram um bebê recentemente, depois trabalhadores de saúde e depois as pessoas com alguma deficiência permanente. Futuramente, professor, todos teremos que receber essa dose ou apenas estes públicos específicos? Está planejado como uma outra etapa a população acima de 12 anos, todo mundo que pelo menos tomou as 2 doses da monovalente e depois as crianças. Mas é sempre importante frisar que esse público primeiro a ser vacinado tem-se por objetivo evitar casos graves e mortes. Então, até lá, quem não for vacinado, colabore tomando, antes da bivalente, claro, as vacinas que não tomou, as vacinas anteriores, e se precavendo em não transmitir a doença se tiver algum sintoma de gripe ou resfriado, porque mesmo as pessoas mais frágeis tomando a vacina, nem todas vão ficar 100% protegidas contra uma evolução mais grave, mas 70% contra internações, 80% a 90% contra mortes, essa proteção é oferecida. A gente já mencionou, professor, mas eu queria, por favor, que o senhor reforçasse. Para receber a bivalente, é necessário que a pessoa já tenha tomado quantas doses da vacina contra a Covid e após quanto tempo ela pode tomar a bivalente? Quem está apto, né, e estará apto a tomar a bivalente é quem tomou as 2 doses iniciais da monovalente, pelo menos, ou quem já tomou o reforço, mas tem que respeitar um intervalo de 4 meses entre essa última dose da vacina anterior até tomar a bivalente. Para a gente encerrar, professor, daqui para frente, a vacinação contra a Covid deve fazer parte do nosso calendário vacinal de forma permanente? Como deve ser administrado? Sem dúvida. Inclusive, ela está sendo contextualizada pelo Ministério da Saúde atualmente como uma prévia da grande campanha de vacinação contra a gripe em abril, né? Então, nós estamos nesse esforço vacinal no país para retomar o esforço vacinal contra outras doenças e incluir o da Covid. E é importante, então, que esses mais vulneráveis se vacinem agora. Por quê? Porque é no espaço de 1 mês depois da vacina que você tem um maior ganho de proteção pela vacina. E isso vai dar em abril. Aí a gente toma contra a gripe e protege muito mais a nossa população. Quem faz parte, então, do público atual, né, do primeiro público, aproveite, não deixe de se imunizar, né, professor? Muito obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço.